Bom pessoal, como eu disse no vídeo anterior, esse vídeo nós vamos estar falando sobre eletroerosão a fio, né? Então nós vamos fazer vídeos aí mostrando todo o processo até chegar numa peça final. Então esse primeiro vídeo vai ser para apresentar a máquina e mostrar como que a gente liga ela e deixa ela pronta para o trabalho. Então nós temos aqui ó, uma máquina eletroerosão a fio, uma máquina Fanuc Roboput, né? Alfa OI-B. Então essa é a máquina que nós vamos estar trabalhando. Para me ligar a máquina, eu tenho que ligar a chave geral lá na parte de trás para energizar a mesma. Eu vou pressionar o botão ON para ligar a máquina e vou deixar a chave aqui de Auto Power Recovery na posição ON. Para quê? Se eu estiver fazendo uma erosão, né, como eu disse no vídeo anteriores, alguns processos são bem demorados. E eu deixar a máquina lá um bom tempo e acabar a energia, quando a energia for restabelecida, ela liga automaticamente, enche o tanque e continua executando o trabalho que ela estava executando. Por isso que eu deixo aqui na posição ON. Eu vou na parte de trás da máquina agora para fazer a ligação do ar comprimido, né? Porque essa máquina também precisa de ar comprimido para estar trabalhando. Então pessoal, liguei lá o ar comprimido, a máquina ligou, eu vou soltar o emergência aqui, ó, dar um reset, pronto, a máquina está pronta para trabalho, né? Então, ela é um pouco mais simples, algumas máquinas como centros de usinagem, alguns tornos CNC, precisa de referenciamento, coisa do tipo. Essa máquina não, soltei o emergência ali, pressionei a tecla reset, ela está pronta para iniciar os trabalhos. Aí aqui, ó pessoal, nós temos aqui algumas telas, né? Que eu posso estar operando a máquina. Então aqui, por exemplo, a tela de posição, onde eu consigo visualizar as posições, posição absoluta, posição máquina, início e pausa dos trabalhos. A parte de programa, tanto para mim selecionar o programa que eu vou executar, tanto para mim fazer edições, né? Se eu quiser fazer edições, eu venho aqui, ó, no editor rápido, e aí eu consigo estar fazendo a edição do mesmo. Temos aqui a tela de MDI, que é a inserção rápida de programas, fazer pequenas movimentações, fazer alguns testes, eu utilizo essa tecla. A tecla 7, que é a tecla de parâmetros, né? Onde eu vou estar fazendo as configurações da máquina. Vocês lembram lá na parte do programa, onde eu faço aí todos os posicionamentos e movimentações, eu vou deixar configurado aqui, ó. Uma outra informação também aqui na tecla de configuração é aquela informação que nós colocamos lá no programa, o D e o S, que nós colocamos D0 e S0 lá na programação convencional que nós fizemos no simulador. Ele vai buscar aquelas informações, ele vai buscar aqui os comandos de folga e os comandos de tecnologia para estar executando essa peça. Então, como se fosse o corretor, né, que nós utilizamos lá no centro de usinagem. Aqui nós temos o gráfico, né? O gráfico para poder visualizar o caminho que o fio vai fazer quando estiver executando aquele programa. O EDM, eu vou fazer mais ajustes de condições de cortes aí, né? Para estar configurando aí nosso corte. Então, lembrando que eu posso fazer várias configurações a fim de se obter um tipo de superfície, um tipo de precisão, em função do tipo de material que eu estou trabalhando, a espessura da peça, eu tenho que fazer algumas configurações. E aqui o menu do operador, né, o menu inicial da máquina. Aí nós temos aqui o painel, né, onde nós estávamos operando, o painel CNC, onde eu vou fazer toda o lançamento de informações para a máquina, operações de configurações e etc. O controle, onde eu consigo fazer algumas movimentações, consigo fazer algumas coisas de maneira mais prática, como por exemplo, ó, nós temos aqui a tecla M50, que significa cortar o fio, como nós vimos lá na programação convencional. Eu apertando essa tecla, ela vai cortar o fio. Ou, por exemplo, passar o fio de maneira automática. Ou, por exemplo, fazer a movimentação dos eixos X e Y. Então eu consigo fazer essas movimentações de maneira manual com auxílio do controle. Algumas máquinas elas fazem uso da interligação, né, com computadores. Então no caso aqui, ó, nós temos um computador que está aqui na parte de trás desse painel, que está interligado com uma máquina, né?
Então, tanto que o programa que nós vamos executar, eu vou fazer a programação no computador com o software CAN Pitágoras e vou transmitir esse programa para a máquina e aí sim executá-lo. Por falar em transmissão, né? Essa transmissão ela será feita via cabo de rede, mas eu também tenho outras opções, conforme nós vimos nas outras máquinas da CNC, como cabo de rede, temos a entrada aqui de cabo RS232, temos a entrada aqui de cartão PCMCIA e algumas outras máquinas podem ter entrada de pendrive e outros tipos aí de transmissão. Aqui, pessoal, é onde vai ficar disposto o fio, né? Esse fio é de latão com algumas ligas especiais aí, que ele vai passar por todo esse mecanismo, passar aqui por dentro, e aí ele vai passar aqui no cabeçote superior e entrar lá na parte de baixo. E aí ele vai sofrer essa descarga e ele vai circulando e vai passando o fio, enquanto ela está executando o corte. Esse fio ela vai passar lá para a parte de trás, né? Que aí ele vai ser descartado. Esse fio ele pode ser, algumas máquinas já tem um sistema que vai picotando esse fio e ele já sai lá na parte de trás totalmente picotado. Outras máquinas não, eu tenho que colocar, né? Esse fio ele saiu em forma de um bolo e aí eu mando ele para o processo de reciclagem. Lembrando que após esse fio passar, ele perde essas propriedades boas aí da condução elétrica e ele não pode ser utilizado novamente. Por isso que eu tenho um rolo ao qual ele vai passando e vai descarregando aí, gerando aí a usinagem da minha peça. Por falar na peça, a peça ela é fixada nessa parte aqui, ó. Né? Então eu tenho uma mesa aí, onde eu vou utilizar de dispositivos, que nós vamos ver nos próximos vídeos, para fixar essa peça aqui na mesa, né? Fazer o referenciamento e executar o corte. Um outro ponto importante aí das máquinas eletroerosão a fio é que elas também trabalham com dielétrica. No caso aqui, ó, é água, água mesmo da torneira. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, aqui ó, a água ela não é um condutor elétrico, ela não vai ficar energizada, não corre risco de acidentes, né? Como nós podemos ver aqui na parte de cima, ela é aberta. Não, não vai acontecer acidente, porque a água, ela passa aqui, ó, ela passa por um deionizador, né? Ela tem um deionizador aqui dentro, então essa água ela vai vir aqui pela parte de cima, vai passar por gravidade e cair lá no tanque. Então quando ela estiver lá no tanque e estiver executando o trabalho, ela está desionizada, né? Deionizada, né? Então ela não vai conseguir ser uma condutora elétrica. E aí vai só acontecer somente o corte ali da peça. Por falar no corte, falar da condução elétrica, né? Aqui vai acontecer da mesma maneira que ocorre lá na eletroerosão por penetração. O corte ele vai ser feito através de uma descarga elétrica, né? Vai ser gerada uma ponte de íons entre o fio, que vai ser o eletrodo, e a peça. E aí vai estar gerando uma alta temperatura e essa temperatura vai estar fazendo a remoção do material. Lembrando sempre que nos processos de eletroerosão, os eletrodos, seja ele o fio, ou seja ele no formato lá da cavidade que eu quero executar, ele não toca na peça, né? Ele vai apenas ser o condutor elétrico para fazer essa ponte de íons e fazer a remoção do material. Então, pessoal, essa aí é a nossa máquina, né? Então, nos próximos vídeos nós vamos ver como preparar ela, né? Deixar ela primeira peça, fazer toda a parte de configuração, simular o programa e aí sim executar o corte de uma peça.